Olá, que bom ter você por aqui. Como você já sabe, eu me chamo Núbia de Paula, sou professora e coordenadora dos cursos das Ciências Jurídicas da Gran Faculdade. E eu venho aqui hoje para o nosso momento de encontro jurídico, onde discutimos temas importantes para a sua formação e também para o mercado de trabalho. Eu chamo atenção para você para o nosso tema de hoje, que é a gestão e mediação dos conflitos. Certeza que você já esteve em meio a algum conflito. O que fazer? Como administrar esse conflito? Como me importar diante de uma situação conflituosa? Às vezes, como me comunicar melhor para evitar que uma pessoa entenda que a minha forma de comunicação ela não é tão assertiva. Para responder a essas e outras perguntas, eu tenho um convidado muito especial aqui hoje, que é o nosso professor Luiz. Professor Luiz, você está aí? Professor Luiz Olá, Carneiro. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no canal da Gran Faculdade. O professor Luiz, ele é meu conterrâneo, ele fala direto de Belo Horizonte, Minas Gerais, não é isso, professor Luiz? exatamente, Núbia, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos aqui. O professor Luiz, eu preciso falar do currículo desse homem maravilhoso. O professor Luiz Carneiro, ele é pedagogo, ele é psicopedagogo, ele é especialista em atendimento ao estudante e, além disso, ele é especialista em diversidade e inclusão. E, apesar de tudo isso, ele é o nosso coordenador do NAP da Gran Faculdade. Então, nós temos o prazer de ter esse profissional tão qualificado à frente do NAP. Professor Luiz, eu já contei para os nossos ouvintes qual que é o tema da nossa live de hoje. Eu só não contei para eles que nós vamos ter uma sequência de 3 lives sobre esse tema. Porque, professor Luiz, dá para esgotar gestão e mediação de conflitos em um único encontro? Professora Núbia, de forma alguma. Primeiro eu queria agradecer esse convite, é um prazer estar aqui falando com os nossos estudantes, com as nossas estudantes. E, enfim, acho que não se esgota, e a gente está materializando aqui também um encontro de multidisciplinariedade, né? As pessoas vão perguntar assim, olha, da área de jurídica vem um pedagogo, da área de educação, da área da psicologia, enfim, o que está fazendo aqui? A gente vai falar muito disso, do que é conflito, do que é a multidisciplinariedade dentro desse conceito de gestão de conflitos, e a gente vai trazer algumas ideias de soluções para isso. E é muito importante que você que esteja nos ouvindo, nosso aluno da Gran Faculdade, que esse tema é importante não só para a sua formação acadêmica, mas os concursos públicos têm cobrado cada vez mais a questão da gestão do conflito. Por isso, a primeira parte do nosso encontro, ele se chama O que é conflito? Quais são os tipos de conflitos? Professor Luiz, eu ouvi falar que nem todo conflito é necessário, é verdade? Nossa, nem todo conflito é necessário. E antes de qualquer coisa, a gente vai falar, atire a primeira pedra quem nunca teve um conflito, né? Então, isso é importante a gente pontuar, que em algum momento da vida a gente já teve algum tipo de conflito, quer seja pessoal ou profissional. Eu gostaria de sinalizar e trazer um autor que é uma referência para várias áreas do conhecimento, que é o Chiavenato, que ele vai dizer que conflito é isso, são ideias, sentimentos, atitudes e interesses que eles são antagônicos e que em algum momento eles vão se chocar. E quando você fala dessa questão de conflitos que são desnecessários, eu gosto muito de dividir aqueles que são desnecessários e são destrutivos e aqueles que são naturais e necessários. Quando a gente fala de um conflito que é desnecessário e destrutivo, a gente fala daquilo que a atenção e a energia dos objetivos que a gente tem, das metas que a gente tem. E pode gerar algum tipo de ressentimento entre as pessoas envolvidas, né? Uma insatisfação, gera rótulos. Então, esse é o conteúdo de conflito que a gente chama de desnecessário e destrutivo. Agora, professora, a gente sabe que conflitos eles também acontecem de formas naturais, né, e desnecessárias. E esses conflitos que são necessários, eles ajudam nos processos de mudança, né? Eles vão revelar alguns problemas que não existentes e que vão gerar novas ideias e construir esse crescimento que ele é pessoal, mas também em grupo. Então, eu gosto de fazer essa distinção para a gente começar a trilhar esse caminho do que o conflito em si, porque o nosso principal desafio é identificar esses conflitos, aqueles que são produtivos ou aqueles que são contraprodutivos, e saber gerenciá-los.
Então, eu posso dizer, professor Luiz, me corrija se eu estiver errada, tá? Estou colocando aqui uns apontamentos onde não é a minha área de aderência, mas é porque é um assunto tão instigante. Inclusive, não sei se você que está nos ouvindo sabe, mas todos os nossos cursos têm na matriz curricular a questão da gestão do conflito. Eu posso dizer, então, que a gestão do conflito é inerente a uma sociedade, professor Luiz? Total, total. Porque, primeiro, a gente já falou aqui um pouco que a gente tem primeiro conflito que é com nós mesmos, né? E a partir do momento que a gente já tem um conflito com a gente começa na relação em sociedade a ter essas relações interpessoais, aí a gente tem instaurado várias situações e motivos para que esses conflitos aconteçam, né? E aí a gente parte para uma questão que é fundamental para a gente começar a discutir o processo de gestão de conflitos. É entender quais tipos de conflitos que existem, né? E aí, professora Nubia, eu gosto de dizer que a maioria dos autores, né, eles trazem 3 tipos de conflitos, né? O primeiro que é o conflito pessoal, a gente já falou muito aqui, né? É como eu lido comigo mesmo, né? Quais são as minhas inquietações? Eu gosto de dizer, tem uma lenda dos povos indígenas norte-americanos, Cherokees, que o ancião veio falar que ele trava constantemente, as pessoas travam constantemente uma luta dentro delas, né? Uma luta terrível entre 2 lobos. Um que só tem coisas ruins, né? O medo, a cólera, a inveja, a arrogância, o remorso, e o outro que é a paz, a esperança, o amor, a empatia, enfim. Essa luta, ela é constante, né? E todos nós temos essa luta. E aí uma criança vai e pergunta para ele, mas quem vence essa luta? Aí ele fala, é aquele urso que a gente alimenta mais, aquele que for alimentado. Então a gente já começa com o primeiro conflito, que é o conflito pessoal. Então, falando de tipos de conflito pessoal. Você trouxe, professora, a relação com o outro. O segundo tipo de conflito, dentre esses que os autores gostam muito de trazer e trazem com propriedade, é o conflito interpessoal. Quando 2 ou mais pessoas elas vão encarar uma situação de maneira diferente, né? A maioria dos atritos e desavenças estão relacionadas a esse conflito interpessoal, né? Que torna cada vez mais a relação difícil. E durante esses blocos de comunicações sobre o que é conflito e gestão de conflito, a gente vai falar um pouco sobre como gerenciar. Por fim, a gente tem um terceiro tipo de conflito, que é o organizacional, que fala dessa relação intergrupal, né? Que são essas divergências, essas discordâncias entre representantes de 2 ou mais grupos, né? Relacionados às questões de autoridade, às metas que essas pessoas têm, aos territórios e aos recursos. A gente tem hoje, a gente está vivenciando uma guerra, não só civil, mas vou colocar como referência a guerra da Ucrânia, ela materializa muito bem esse conceito. Guerra por território, luta por território ou por recursos. Então, de uma forma geral, quando a gente fala de tipos de conflitos, a maioria dos autores vão trazer esses 3, que é o pessoal, que é o interno, eu comigo mesmo, que é o interpessoal, eu com o outro, né? E o do grupo, que é o conflito organizacional. Perfeito, professor Luiz. Nossa, isso é muito claro, né? Porque a partir do momento que a gente também consegue identificar o tipo de conflito, eu acredito que fica mais fácil a gente conseguir administrá-lo. E eu fico cá pensando, sabe, professor Luiz, que tem uma frase que às vezes a gente fala muito, principalmente nós mulheres. Tem dia que nem eu estou me suportando, não é verdade? Você já ouviu isso, né, professor Luiz? Então, imagina só, ter que lidar com os meus conflitos internos, administrar o interdisciplinar ali, o interpessoal, e ainda o organizacional. Realmente a pessoa tem que ter uma habilidade, ela tem que desenvolver essa habilidade, né, professor Luiz? E eu sempre digo, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, não é vergonha nenhuma a gente entender que muitas habilidades, talvez a maioria delas, elas precisam ser desenvolvidas, né, professor Exato. Luiz? E a gente precisa desenvolver através de vários mecanismos aí para a gente administrar esse conflito, não é, professor Luiz? Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente precisa se apropriar de conteúdos, né? Acho que é fundamental, você disse muito bem, professora, que a gente tem que reconhecer, né?
eu não vou dar spoiler, mas quando a gente vai falar um pouquinho de como gerenciar e resolver conflitos, a gente tem que ter algumas características fundamentais para esse processo, né? E eu estou falando tanto no aspecto pessoal, né? Quanto também no aspecto no que diz respeito às questões profissionais. E aqui, a gente falando da área jurídica, falando com pessoas da área, a gente está falando de uma mediação que é uma mediação como um processo estruturado para a resolução de um problema. Então, isso é muito importante a gente ter como foco quando a gente está falando dessa questão, né? E os motivos dos conflitos, eles são diversos, né? A gente vai ter a questão da frustração pessoal, né? Com a ideia de direções diferentes, de caminhos diferentes que eu escolhi, eu estou seguindo esse caminho, eu não estou seguindo esse caminho, né? Temperamento e as personalidades, né? A gente está falando de que isso é fonte de agressão, descontentamento, de competição, que são competições que são desnecessárias, né? Às vezes a gente tem metas diferentes, e aí vai criar uma insatisfação no colega de trabalho, nos nossos líderes, em clientes, né? E a percepção diferente de mundo. Né? Quando a gente percebe e a gente analisa de acordo com os nossos modelos mentais, a gente às vezes desconsidera que existem outras pessoas pensando de forma diferente, modelos mentais diferentes, então isso precisa ser muito bem estruturado e organizado. Né? Então a gente está aqui nesses blocos de lives sobre a gestão de conflito para trazer um pouco elucidar um pouco sobre isso para os nossos estudantes. Você, estudante da Gran Faculdade que está nos ouvindo, essa primeira parte do tema gestão de conflitos e mediação desse conflito tratou sobre o conceito, os tipos de conflito e essa questão do conflito ser necessário ou não necessário. Agora, se você repete aquele jargão, eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim, não vai. Porque no nosso próximo episódio nós vamos aprender como gerir, como gerenciar esse conflito e nos tornar internamente melhores e também interpessoalmente melhores. Convidado, professor Luiz, para a próxima live? Estão convidadíssimos, vem com a gente, que a gente tem muita coisa para trazer para vocês, muita coisa bacana. Professor Luiz, muito obrigada pela presença, pelo seu tempo, mas principalmente pelo compartilhamento do conhecimento. Que você possa continuar trazendo muita resolução de conflito para a gente, muita pacificação social para a gente, porque o NAP está aqui na Gran Faculdade com essa função e ele não poderia ter um coordenador melhor do que você. Muito obrigada. Oh, eu que agradeço. Um abraço e espero vocês nos próximos. Pessoal, um beijo para vocês e até o próximo episódio.